Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h57. Repita. 6h57. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos faz agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O estado de São Paulo teve a fase emergencial que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha, prorrogada até o dia 11 de abril. A medida entrou em vigor no dia 15 de março e, pela previsão inicial, deveria permanecer até amanhã. Entretanto, por conta da explosão de casos e também do colapso no sistema de saúde, o governo decidiu ampliar o período das restrições. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Butantan desenvolve a primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19. Testes clínicos devem começar ainda em abril. Jacareí registra mais um caso de falsa aplicação de vacina em idoso. É o segundo caso em menos de 10 dias. Contran prorroga a renovação de carteira de motorista em 15 estados, entre eles São Paulo. Resultados do Enem 2020 saem após as 6 da tarde de hoje. Presidente Bolsonaro deixa a reunião do Mercosul com outros 3 presidentes antes do fim. ANEEL proíbe cortes de luz de família de baixa renda. Medida vale até 30 de junho. Parque Tecnológico de São José dos Campos promove capacitação gratuita de mão de obra para a área de TI. Um dos vencedores da Mega da Virada pode perder prêmio se não resgatá-lo até quarta-feira. Itália e Alemanha vencem e seguem 100% nas eliminatórias europeias. Lewis Hamilton segura Verstappen e vence primeira prova do ano da Fórmula 1 no GP do Bahrein. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o marketing que envolveu o lançamento da vacina do Butantan como se fosse 100% nacional. Agora são 2 vacinas em desenvolvimento, testes em humanos, esperando a autorização da Anvisa. O afastamento do governador de Santa Catarina por causa de ventiladores e 33 milhões que custaram, não apareceu nenhum nem outro. Vou falar também sobre o juiz de Campinas, que mostrou óbvio que um decreto do prefeito de toque de recolher não tem mais valor que o que está na Constituição, que é a liberdade de locomoção em tempos de paz. E o que fazer com os governadores que decretaram toque de recolher, contrariando um direito fundamental da Constituição? Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h04. Repita. 7:04. Pela segunda vez, Jacareí registrou um caso de falsa aplicação de vacina contra a Covid-19. O caso aconteceu na manhã de sábado no drive-thru do Educa Mais. Em vídeo gravado por um familiar do idoso que receberia a vacina, a profissional responsável pela aplicação insere a agulha no braço do idoso, mas retira a seringa sem ter injetado a dose. A Prefeitura de Jacareí informou que a auxiliar de enfermagem tinha sido contratada temporariamente e foi demitida após o caso. Após o ocorrido, o idoso voltou ao local para receber de fato a vacina.
foi registrado um boletim de ocorrência do caso. A Polícia Civil apreendeu 2 seringas usadas com a dose completa, além de outras 4 usadas contendo ainda meia dose. As 6 seringas teriam sido utilizadas pela mesma auxiliar de enfermagem. No último dia 19, outro caso de falsa aplicação de vacina em Jacareí foi registrado. A profissional também foi demitida após o caso. Dá a impressão que, na verdade, não foram 2 casos, são 7 casos de pessoas, de enfermeiros ou enfermeiras que não completaram as vacinações ou não vacinaram as pessoas. Até porque ontem a prefeitura soltou uma nota à tarde informando que persistem 5 casos de vacinação não completadas. Portanto, em Jacareí, pelo que estou analisando aqui, são 7 casos de pessoas que não foram depois, que acabaram retornando aos postos e foram vacinadas. Mas está em investigação outros 5 casos de pessoas que não foram vacinadas em Jacareí. O que é lamentável, né? Porque tem uma coisa errada. Eu não sei se caberia, eu vou até que opinar aqui, não sei se devo, eu vou opinar aqui também, porque eu acho que deveria ter um guarda civil junto, nos postos de vacinação, colocar a ordem na casa, pelo menos para intimidar um pouco, porque daí é estranho isso, né? 1 caso, 2 casos, agora, pelo que eu estou vendo aqui, são 7 casos. Caso eu esteja errado, estamos ao vivo aqui agora, a prefeitura pode rebater aqui, me informar o que está acontecendo de verdade, a gente passa para o ouvinte, que o nosso objetivo é informar corretamente, é não criar clima, é não criar fake news. Agora, não pode mais acontecer isso, né? Já são 2 casos confirmados, tem 5 sendo analisados. E aí? A sociedade quer uma resposta do governo municipal. Ô Clemente, e neste caso, né, o familiar, nesses 2 casos registrados, né, o familiar filmou e depois verificou que realmente não foi aplicada a dose. E nos casos, então, em que a pessoa, por exemplo, não filmou, como vai ter certeza? Né? Ou não tinha um acompanhante, né? Aliás, tem uma situação aqui em São José dos Campos também, né, Giovana? Eu não lembro se foi você, alguém comentou comigo sobre a negativa dos postos de entrar um acompanhante na hora de vacinação, principalmente desses grupos de risco, né, que estão acima dos 70 anos. Isso procede? Eles não deixam, parece, né? Tem uma coisa assim, né? Mas aí é uma situação, assim, eu acho que é bem importante a gente deixar separado aí que, infelizmente, tem uma minoria de pessoas da área da saúde que não estão cumprindo com o seu juramento. A grande maioria, esmagadora... Mas o estrago é grande. Não, com certeza, Clemente, mas é bom a gente primeiro separar essa questão. Claro. Né? A grande maioria dos profissionais de saúde estão há mais de 1 ano, estão no limite do esgotamento. A gente agradece, a gente dá os parabéns para os bons profissionais. Graças a Deus, a maioria são bons profissionais. Agora, essa minoria não pode estragar, não pode manchar o trabalho todo que o pessoal da saúde vem fazendo, né? E aqui em São José dos Campos, essa questão de não poder acompanhar, aí você levanta mais dúvidas ainda em relação a esse ponto. Tudo bem, a gente sabe que são grupos de risco, que existe uma série de restrições por conta dessa questão da saúde, da pandemia. Mas a postura de não pode, dá a impressão de que fica aquela coisa meio nebulosa, né? Está querendo esconder alguma coisa? A coisa está complicada, porque eu estou com uma outra visão também sobre o que está acontecendo este ano, se comparado ao ano passado. Ano passado, quando chegou a pandemia, todo mundo tinha aqueles protocolos, chegava no hospital, você não entrava, se falava o sintoma, sintoma de Covid, não, é outra ala, aqui é só para quem não tem sintoma de Covid. Eu passei por uma semana passada, fiquei 3 dias fora do ar aqui, porque eu tive uma sinusite. Eu e minha esposa tivemos uma sinusite e fomos a um hospital. O ano passado, esse hospital da rede particular em Jacareí, ele tinha uma separação. Então, o que era? Esse sintoma de Covid era uma ala. A parte comum era outra ala, então era mais fácil. Agora não, eu estive lá na semana passada e eu, junto com as pessoas que estavam com outros sintomas, tinha mais ou menos 20 com sintomas de Covid. Dentre elas eu, porque o meu caso é sinusite e é um fator de risco para a Covid-19. América tal. Só que daí eu perguntei, era uma fila de 20 pessoas, era muito, mais de 20 pessoas, era muita gente procurando os hospitais, sem aquele protocolo de separar. Dá a impressão de que ao longo do tempo vai havendo um relaxamento, exatamente, né? Talvez eu fiquei aí no hospital às 7 horas
Fiquei no hospital 7 horas, plantado lá, sem poder sair, junto com pessoas que estavam com a Covid. E aí? Você não pega na rua, você não pega em casa, você não sabe se tem, se não tem, vai para o hospital para saber, você acaba pegando no hospital, porque o protocolo está errado. E o reflexo está aí, olha o número. Olha o número. Infelizmente, não né? estou afirmando que se pega ali na hora de você fazer a triagem no hospital. Mas é um risco maior, Mas é um né? risco grande. Outra coisa, fala assim, o ano passado também, lá na represa do Jaguari, em Jacareí, que é São José, eu não sabia, lembra disso, falei aqui, tinha a Guarda Civil de São José dos Campos, todo mundo com metralhadora, com ônibus, tinham 50 guardas municipais, agora não tem nada, passei ontem lá para ver, deixa eu dar uma fiscalizada, fui lá para fiscalizar, literalmente, eu vou como jornalista, vou lá olhar como é que está a situação, lotada a represa. Atenção, prefeito Felício Ramute, ontem estava lotada a represa de Jaguari, em Jacareí. Um absurdo. Como é que vai botar a casa em ordem, gente? Falta consciência, falta inteligência, falta responsabilidade, falta educação. Tá complicado, hein? A hora. 7h10. Repita. 7h10. O governo do estado de São Paulo anunciou na sexta-feira que o Instituto Butantan iniciou o desenvolvimento e a produção piloto da primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus, a Butanvac. A expectativa é que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos com o novo imunizante comecem já em abril, após a autorização da Anvisa. A Butanvac será uma vacina desenvolvida e produzida integralmente no Butantan, sem necessidade de importação do IFA, insumo farmacêutico ativo. Os resultados dos testes pré-clínicos realizados com animais se mostraram promissores, o que permite evoluir para estudos clínicos em humanos. A iniciativa do novo imunizante faz parte de um consórcio internacional do qual o Instituto Butantan é o principal produtor, responsável por 85% da capacidade total, e tem o compromisso de fornecer essa vacina ao Brasil e aos países de baixa e média renda. Para a produção da Butanvac, o Instituto deverá usar tecnologia já disponível em sua fábrica de vacinas contra a gripe, a partir do cultivo de cepas em ovos de galinha, que gera doses de vacinas inativadas, feitas com fragmentos de vírus mortos. Depois do anúncio do governo do estado de São Paulo, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que a produção de 3 vacinas nacionais avançou para a fase de testes com voluntários. O pedido de uma delas, elaborada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, foi protocolado junto à Anvisa, segundo informou o ministro. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, prorrogou por tempo indeterminado os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, assim como licenciamento, transferência e também para a emissão ou defesa de multas de trânsito em 15 estados. A medida tomada em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus vale para o Rio de Janeiro e São Paulo e poderá ser aplicada a outros estados. Os prazos de início da prorrogação variam conforme a unidade da federação. Segundo o presidente do CONTRAN e diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Frederico Carneiro, a iniciativa visa reduzir os impactos da pandemia. Agora 7h12. Repita. 7h12. A Honda anunciou na sexta-feira a parada de produção no Brasil devido ao agravamento da pandemia. É a 8ª montadora a suspender as atividades no país. Pelo mesmo motivo, Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Volvo e Scania já anunciaram a paralisação. Segundo a Honda, a paralisação temporária das operações nas unidades no interior de São Paulo vai acontecer a partir de amanhã e até o dia 9 de abril. A retomada está prevista para 12 de abril e o formato de compensação das horas não trabalhadas no período está em negociação com o sindicato, segundo a montadora. A Prefeitura de São José dos Campos continua nesta semana com as audiências para debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Durante a audiência, a explicação sobre a LDO e a importância da participação popular na definição das diretrizes para o orçamento de 2022. Os munícipes podem apresentar sugestões e ainda preencher formulários com sugestões à LDO. Os formulários estão disponíveis nos locais das audiências e no site da Prefeitura e é possível enviar sugestões até a próxima sexta-feira. Hoje a audiência será realizada na Escola Municipal Posidônio José de Freitas, no distrito de Eugênio de Melo, a partir das 5 da tarde. Amanhã ela acontece na região sudeste, na Escola Municipal Professora Lúcia Pereira Rodrigues, no Jardim Santa Fé. A última audiência será no auditório da Casa do Idoso de Santana, na Rua Carlos Belmiro dos Santos, número 99, em Santana.
13º de aposentados e pensionistas será antecipado com a aprovação do orçamento. Aposentados e pensionistas poderão contar com um dinheiro extra para vencer o momento mais crítico da pandemia de Covid-19. A antecipação do 13º foi prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após a aprovação do orçamento pela Câmara na noite de quinta-feira. Em reunião virtual da Comissão do Senado, o ministro disse que, com a aprovação, serão liberados 50 bilhões de reais para o governo antecipar benefícios nos próximos 2 meses. Com isso, a primeira parcela do 13º poderá começar a ser paga em abril. A complementação deve vir em maio. Apesar do anúncio do ministro, a aprovação do orçamento não libera os pagamentos de imediato. A legislação orçamentária precisa ser sancionada e o presidente Bolsonaro decretar o adiantamento do benefício. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não temos pontos de lentidão neste momento. Já a rodovia Ailton Senna tem trânsito lento agora no sentido capital, na altura de Guarulhos, quilômetro 23, por causa do excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo bem neste momento, sem complicações aí em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito livre, tempo bom, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. O motorista faz uma viagem bastante tranquila. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem tempo nublado neste momento, ainda tem pontos com neblina. Essa neblina está bastante espessa, atrapalha a visibilidade aí do motorista, tem que ficar atento então. Trânsito livre, mas tem pare e siga no trecho de serra aí da Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado, também com neblina em pontos isolados, trânsito livre, tem obras ali a partir do quilômetro 64, também tem trânsito livre no trecho de serra com tempo nublado, e no trecho de serra tem a operação pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Sete horas, 19 minutos. Repita. 7h19. O Ministério da Cidadania lançou, na sexta-feira, o projeto Brasil Fraterno, em Aparecida. A iniciativa, coordenada pelo programa Pátria Voluntária, vai arrecadar cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. A cidade foi a escolhida para dar início ao projeto após o ministro João Roma se sensibilizar com o apelo do prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Periquito. O evento contou também com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é presidente do programa Pátria Voluntária. A primeira ação do programa, junto à iniciativa Brasil Acolhedor, vai beneficiar 7.000 famílias com a doação de mais de 300 toneladas de alimentos. O ato contou ainda com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e as deputadas federais Carla Zambelli e Renata Abreu. A Prefeitura de São Sebastião retomou ontem a barreira sanitária com testagem de Covid-19 em turistas no acesso à cidade. A ação chegou a ser suspensa no sábado após um desentendimento entre a Prefeitura e o Estado. Durante a sexta-feira, a via chegou a registrar fila de até 2 horas. A barreira sanitária foi colocada como uma medida para tentar controlar a entrada de turistas na cidade, já que a cidade de São Paulo decretou feriado de 10 dias. De acordo com a Prefeitura, até às 6 da tarde de sexta-feira foram aplicados 459 testes,
que identificaram 19 infectados pela Covid. Eles tiveram que voltar para a cidade de origem. O acesso às praias está proibido em todo o estado, devido à fase emergencial da quarentena, que foi estendida até 11 de abril. Já os moradores de Ubatuba interditaram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado a entrada da cidade pela rodovia Oswaldo Cruz. Eles atearam fogo em pneus e lixos no meio da via para evitar a entrada de turistas no município. Até uma atitude, hein, Eloy e Giovana, também, Sena, que a gente está falando aqui agora há pouco sobre a demora na testagem de Covid nos hospitais, né? Por que não faz o teste rápido, né? Pelo menos aqueles que não estão com a doença já são convidados a voltar para casa, né? Aqueles que testarem positivo ficam para poder exames complementares, né? Fica uma dica aí, porque realmente agiliza a coisa. Porque do jeito que está, a coisa não vai parar tão fácil, né? Estou vendo agora que a primeira quinzena de abril também, a coisa será pior ainda, pelo que tenho lido, né? Então é importante que as autoridades sanitárias atentem para isso. Buscar não ficar só preocupado com o volume de pessoas dentro dos hospitais, mas pensar numa coisa, numa estratégia para melhorar esse atendimento e facilitar para as pessoas, né? Chega no hospital, tem alguns sintomas que podem, né, levar a crer que é Covid, faz o teste rápido. É Covid, beleza, continua por aqui, nós vamos fazer testes complementares. Isola. Verificar como é que está a situação, separa da galera, né, Lógico. do restante. Não é Covid, testou ali, não é? Então vamos ver qual atendimento que vai dar numa ala separada. Perfeito. Uma excelente ideia. A hora. Agora 7h22. Repita. 7h22. E morreu no sábado a mãe do padre Fábio de Mello. O religioso lamentou a perda com publicação em seu Instagram, em que mostra Dona Ana Maria em vários momentos. Ela estava entubada na UTI com Covid-19 desde o dia 15 de março e não resistiu às complicações. Balanço da Globo Comunicações e Participações divulgado na sexta-feira mostra que a empresa teve uma queda de receita em 2020, na comparação com 2019, e também uma diminuição no lucro. O resultado se refere aos negócios na TV aberta, TV por assinatura, áreas digitais e de música. A queda na receita foi de cerca de 11%, caindo de 14 bilhões de reais em 2019 para 12 bilhões em 2020. O lucro líquido no ano passado foi de 167 milhões de reais, uma queda de 77,7% em relação ao valor registrado no ano anterior. A demonstração dos resultados expõe o saldo do esforço de redução de despesas ocorrido ao longo de 2020. E foi cremado em Jacareí o corpo do jornalista José Carlos Cataldi, de 68 anos, que morreu na sexta-feira após sofrer uma parada cardíaca em um hospital em Pindamonhangaba. Ele deu entrada no pronto-socorro na quinta-feira, relatando falta de ar e tosse. O jornalista era diabético e hipertenso. A suspeita era de coronavírus e, por conta do estado de saúde, ele foi entubado. Porém, no fim da tarde de sábado, o resultado do exame para Covid-19 deu negativo. Nascido no Rio de Janeiro, ele foi um dos fundadores da rádio CBN e atuou como apresentador e comentarista em canais de televisão e rádios. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, recebeu no início da manhã de ontem 2 novas remessas de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, da China, para a produção da vacina contra a Covid-19. O material é suficiente para fabricar cerca de 12 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. A carga deveria ter chegado no sábado, mas houve um atraso na conexão do voo em Luxemburgo. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, Biomanguinhos Fiocruz, já tinha recebido na última quinta-feira insumos para a produção de 6 milhões de doses da vacina. Ainda está prevista a chegada de uma nova carga para a fabricação de 5 milhões de doses nesta semana. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Hospital Municipal José de Carvalho Florense, está ampliando o número de leitos para garantir atendimento a pacientes com Covid-19. No sábado, 20 novos leitos de enfermaria foram preparados para receber aqueles que precisarem de internação. Nesta semana, a previsão inclui mais 20 leitos de enfermaria que poderão ser transformados em UTI, caso seja necessário. De acordo com o último boletim divulgado, na sexta-feira, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para Covid nos hospitais públicos e privados da cidade é de 85,3% na UTI e 72,4% na enfermaria. No Hospital Municipal, o percentual é, respectivamente, de 76,3% e 80%. Circula na internet. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
E nesta segunda-feira o dia será de sol com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva localmente fortes a partir da tarde aqui na região. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 31 graus. Neste momento temos 19 graus. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. O presidente Jair Bolsonaro defendeu na sexta-feira, em reunião comemorativa aos 30 anos da Mercosul, a ampliação das negociações comerciais com países de fora do bloco. O encontro ocorreu por videoconferência em razão da pandemia de Covid-19. Além de Bolsonaro, participaram os demais presidentes do bloco: Alberto Fernandes, Argentina, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, e Mário Abdo, do Paraguai. Bolsonaro saiu da videoconferência do Mercosul antes da reunião terminar. Após terminar sua fala, ele foi à residência oficial do Senado, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazia uma videoconferência com governadores para tratar do combate à pandemia. Os outros 3 presidentes dos demais países do Mercosul continuaram na reunião do bloco, e a ausência de Bolsonaro foi notada pelo chanceler da Argentina, Felipe Solá, no momento em que cumprimentava os presentes. Um dos vencedores da Mega da Virada pode perder o prêmio de 162 milhões de reais a que tem direito. Isso porque o prazo para retirar o dinheiro expira na próxima quarta-feira e o apostador ganhador da capital paulista ainda não sacou o prêmio. O outro vencedor, um apostador de Aracaju, Sergipe, já retirou o dinheiro. De acordo com a Caixa, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. E caso o apostador não se apresente, os milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES. A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das loterias da Caixa. Foram 352 milhões de reais. Já o concurso 2.356, realizado no sábado, saiu para um sortudo que apostou via internet e faturou uma bolada de 27 milhões de reais. Os números sorteados foram 03, 10, 25, 36, 51 e 58. Repetindo, 03, 10, 25, 36, 51 e 58. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou que o Vale do Paraíba e Litoral Norte registraram 28 mortes em crimes violentos durante o mês de fevereiro. Foram 26 vítimas em homicídios dolosos e 2 vítimas de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os indicadores de segurança representam um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, já que no período foram 21 homicídios e nenhum latrocínio registrado. A comparação junto ao mesmo mês de 2020 indica ainda um aumento de estupro de vulneráveis, que passou de 34 para 43, e queda nas tentativas de homicídio, que passaram de 30 para 25. A Secretaria de Segurança Pública registrou ainda 172 furtos de veículos em fevereiro deste ano, frente a 246 no mesmo período de 2020. São José dos Campos, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, está atualizando o cadastro único de 5 mil famílias por solicitação da EDP Bandeirantes Energia. Essas atualizações de cadastro são para as famílias não perderem o benefício da tarifa social de energia elétrica. As famílias que estão como nome na lista enviada pela EDP estão recebendo as ligações das equipes de atendimento das unidades do CRAS para a atualização do seu cadastro. A Prefeitura orienta para os munícipes não comparecerem pessoalmente no CRAS para evitar aglomerações. Neste momento, devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais estão sendo agendados previamente para evitar aglomeração nas unidades. Micro e pequenos empreendedores do Vale do Paraíba podem se inscrever na segunda edição do Decola Delivery, uma jornada de capacitação de 3 dias
com o objetivo de apoiar os pequenos negócios no uso eficiente do delivery. Promovido pelo Sebrae, as aulas vão acontecer de forma online, sempre das 6 da tarde às 8 da noite, entre amanhã e 1º de abril. Todos os concluintes poderão ainda agendar consultorias individuais focadas em plano estratégico de vendas e redução de custos. Amanhã, o conteúdo será sobre marketing digital para delivery, traçando os caminhos possíveis até o cliente. No segundo dia, será a vez dos empreendedores aprenderem sobre como controlar o dinheiro do negócio por meio de um fluxo de caixa eficiente. E por fim, no terceiro e último dia, será a vez de entender como deixar o delivery no rumo certo, utilizando indicadores e estratégias de controle corretas. O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira a portaria que oficializa o retorno ao trabalho no Exército do general Eduardo Pazuello, que na última terça-feira foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de ministro da Saúde. Assinada pelo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, a portaria reverte Pazuello ao quadro da Força. General de divisão, intendente, Pazuello seguiu como militar da ativa durante sua passagem de quase um ano pelo Ministério da Saúde, como secretário executivo, ministro interino e ministro titular. Pazuello estava agregado, ou seja, cedido ao Ministério da Saúde desde 28 de abril de 2020. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,77, com alta de 1,53%. O dólar comercial fechou na última sexta-feira em alta de 1,25% ante o real, cotado a R$ 5,74 na venda. Na semana, o dólar acumulou uma valorização de 4,67% sobre o real. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, também fechou em alta. O índice teve uma valorização de 0,91%, fechou em 114.780 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 1,39% para 33.072 pontos. O Nasdaq valorizou-se 1,24% e fechou em 13.138 pontos. E é hora da boa notícia. Os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais, MEI, deixarão de pagar as parcelas do Simples Nacional pelos próximos 3 meses, de abril a junho, anunciou o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. A medida foi decidida em reunião extraordinária do Comitê Gestor do Simples Nacional. De julho a dezembro, os tributos que deixaram de ser recolhidos serão pagos em 6 prestações. A medida vai ajudar 5,5 milhões de micro e pequenas empresas e 11,8 milhões de MEI. A medida envolve a postergação do pagamento de 27,8 bilhões de reais em tributos federais, estaduais e municipais. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, em parceria com o Núcleo Softex Campinas, lança na quarta-feira o Upskill Valley, projeto de capacitação tecnológica para preparar mão de obra especializada em tecnologia da informação em todo o Vale do Paraíba. A meta do projeto é promover treinamento para até 2.000 alunos da região nos primeiros 6 meses, tendo o objetivo de suprir a forte demanda de profissionais especializados nesse setor. Todos os detalhes serão explicados em uma live que ocorre na quarta-feira às 10 da manhã no canal do YouTube do Parque Tecnológico. Os treinamentos são baseados em trilhas de formação, cursos e conteúdos gratuitos voltados tanto para quem ainda vai ingressar no mercado de trabalho, quanto para quem busca uma recolocação ou guinada na carreira. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, para a Páscoa de 2021 é de queda nas vendas de 2,2% em comparação à mesma data do ano passado, que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%. A data deve movimentar no varejo do país R$1,5 bilhão de reais. As estatísticas mostram que o movimento de vendas da Páscoa é crescente ano a ano até 2019, com pequenas oscilações e despenca em 2020. O faturamento caiu de R$2 bilhões em 2019 para R$1 bilhão no ano seguinte. A variação do dólar, que subiu 23% entre a Páscoa de 2020 e a deste ano, explica a expectativa negativa para o período, que é considerado a 6ª data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro. Agora 7h37. Repita. 7h37. Mensagem que orienta a inalação de água sanitária
sanitária contra a Covid-19 é falsa. Prática coloca a saúde em risco. Circula na internet a informação de que inalar água sanitária com bicarbonato de sódio é bom para prevenir o novo coronavírus. O vídeo que circula nas redes sociais afirma ainda que a Fiocruz indica o procedimento, mas cuidado! A orientação é falsa e coloca a sua saúde em risco. A Fundação Oswaldo Cruz não indica a inalação de nenhum tipo de produto químico para a prevenção ou tratamento do coronavírus. O Conselho Federal de Química se manifestou sobre a falsa informação. Em nota, o órgão manifesta profunda preocupação com a propagação dessa falsa orientação. Alerta que a solução proposta no vídeo em questão pode trazer consequências sérias à saúde. A água sanitária, por exemplo, é uma substância corrosiva, regulada pela Anvisa para aplicação exclusiva em superfícies inanimadas e ainda assim em solução diluída. O recomendado, inclusive, é manuseá-la com uso de luvas, máscara e óculos para proteger pele, olhos e mucosas. Portanto, em hipótese nenhuma, recomenda-se a inalação, ingestão ou exposição à pele desse tipo de substância em animais ou humanos. A pandemia avança, o medo cresce, mas é importante ressaltar que não existem curas milagrosas para a infecção causada pelo novo coronavírus. As medidas mais eficazes para a proteção contra a Covid-19 continuam sendo aquelas respaldadas pela ciência: distanciamento social, higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscara facial e vacinação em massa. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E a temporada da Fórmula 1 começou com o mesmo roteiro de 2020. Lewis Hamilton no topo do pódio, mas dessa vez não teve passeio da Mercedes, foi com boas doses de emoção. Ontem o britânico superou Max Verstappen na primeira parada nos boxes e conseguiu segurar o holandês da RBR nas últimas voltas para vencer o GP do Bahrein. Valtteri Bottas completou o pódio em Sakir. Há 6 anos, o heptacampeão mundial não abria a temporada com vitória. E ela veio com uma disputa acirrada com Verstappen nas últimas voltas. O holandês pole position chegou a ultrapassar Hamilton na volta 53, mas usou a área externa da pista e teve de devolver a posição. Aí o piloto britânico não deu uma segunda chance. Foi a vitória de número 96 do britânico na Fórmula 1. A segunda etapa da Fórmula 1 2021 será disputada no dia 18 de abril em Imola, na Itália. Ontem, pela segunda rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Itália venceu a Bulgária por 2-0 fora de casa e se manteve com 100% de aproveitamento na competição. Com o resultado, a Itália segue liderando o Grupo C, agora com 6 pontos, assim como a Suíça, que venceu a Lituânia por 1-0 ontem. A Bulgária, por sua vez, está na lanterna, sem pontuar. Quem também triunfou ontem foi a Alemanha. A equipe derrotou a Romênia por 1-0 fora de casa pela segunda rodada do Grupo J. A França mudou muito e precisou de pouco para se recuperar nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022. Com 9 titulares diferentes em relação ao empate com a Ucrânia na quarta-feira passada, ganhou do Cazaquistão por 2-0 ontem. O Santos diminuiu a lista de relacionados para o segundo período de treinamentos em Atibaia. O Peixe viaja ao interior paulista hoje, fica até sexta-feira. O técnico Ariel Roland convocou 43 atletas, mas o departamento médico orientou um corte em função dos protocolos de saúde contra a Covid-19. Dessa forma, 30 treinarão pelo Alvinegro. Dos 35 da semana passada, o zagueiro Wagner Leonardo, lateral direito Sandros, meio-campistas Victorian e Lucas Barbosa e o atacante Copete
Tapete ficaram fora. A próxima partida confirmada do Peixe é o encontro com o São Lourenço, dia 6, na Argentina, pela partida de ida da terceira e última etapa da pré-Libertadores da América. Sem partidas programadas para os próximos dias, os jogadores do Palmeiras aproveitaram algo raro, um fim de semana inteiro de folga. Com a paralisação do Campeonato Paulista por conta do agravamento da pandemia do coronavírus, a comissão técnica optou por dar 2 dias de descanso aos jogadores. A reapresentação está marcada para amanhã desta segunda-feira. O Corinthians decidiu dar 2 dias de folga ao elenco depois da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite da última sexta-feira, o Timão empatou por 1-1 com o Retrô e venceu nos pênaltis por 5-3. A delegação alvinegra estava desde segunda-feira no Rio de Janeiro, onde enfrentou o Mirassol em Volta Redonda e o Retrô em Saquarema. O grupo foi liberado para descansar. A reapresentação no CT Joaquim Grava acontece somente na tarde de hoje. E o São Paulo treinou no sábado pela manhã no CT da Barra Funda. A atividade teve a presença do atacante Éder, anunciado como nova contratação do tricolor na sexta-feira. O treino também contou com garotos das categorias de base, observados pelo técnico Hernan Crespo. A integração faz parte do projeto do São Paulo de utilizar ainda mais atletas formados no clube. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Central, no Chácaras Reunidas e também na Rua Roma, no Jardim Augusta. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E a programação para o Fumacê em São José dos Campos para hoje não foi atualizada. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem uma situação, no mínimo, diferente. Segundo informações dos nossos ouvintes, existe uma lentidão ali perto de Eugênio de Melo, no sentido São Paulo, na pista expressa, trânsito lento, inclusive nossos ouvintes mandando fotos para a gente mostrando a situação. No entanto, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão nesse momento. Eu acredito nas fotos que os nossos ouvintes mandaram. A rodovia Ailton Senna também tem lentidão agora, do quilômetro 23 até o quilômetro 21, no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, com tempo bom. A gente já tem sol aí em praticamente toda a extensão da Floriano nesse momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem sol em grande parte da rodovia, mas ainda tem alguns trechos com tempo nublado, com neblina. Aí o motorista, claro, tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade. A chegada ao Ubatuba tem sol, mas o trecho de serra da Oswaldo Cruz tem pare e siga agora por causa das obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Nesse sentido, o motorista faz uma viagem tranquila, com tempo bom em praticamente toda a extensão, mas também tem alguns pontos ainda com tempo fechado, com neblina. Aí, claro, o motorista fica com a visibilidade um pouco prejudicada. Tem operação pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. Vou avisar o ouvinte aí que está acompanhando na Dutra aí, o trânsito parado. Caso passe pelo local e perceba o que aconteceu, mande pra gente. Isso, né? por gentileza. Aqui a gente vai informar direitinho, sem nenhum problema, tá? Exatamente. O nosso compromisso é com a utilidade pública, a hora. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52. Reclamações ouvintes, Eloy, pelo nosso WhatsApp 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem, na verdade, uma reclamação que foi resolvida. Vamos começar por ela hoje. O Orlando, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Começar bem a semana, então.
Pé direito, pelo menos aqui, né? Claro. A reclamação do Orlando tinha sido sobre o mato na esquina da rua Moacir de Siqueira e rua Alexandrino, no Jardim Leopoldo. Ele tinha mandado várias fotos pra gente aqui em São José dos Campos. E aí ele mandou foto pra gente na sexta-feira, agradecendo o apoio aqui da Jovem Pan e dizendo que foi feita a capina no endereço. Ele inclusive mandou foto pra gente do lugar limpinho, muito legal. Orlando, muito obrigado por tiraram a sujeira então? Tiraram a sujeira. Olha que legal. A gente agradece ao Orlando por ter comunicado a gente da solução do problema, mandou foto lá com o lugar limpo e agradecemos também ao pessoal da prefeitura que esteve por lá e que finalmente fez a limpeza do lugar. Agora, a gente tem uma reclamação aqui do Tiago, que é de Jacareí, ele tem uma empresa de piscinas, ele mandou um áudio pra gente explicando que ele fez o anúncio de 2 vagas de emprego no pátio lá de Jacareí e até agora ninguém entrou em contato. Só que, onde é que está o grande problema? O Tiago disse que já ligou pro pátio, eles não falam nada, dizem que é só por e-mail, aí ele manda e-mail e ninguém responde, ninguém dá uma posição. Quer dizer, no momento onde a gente está vivendo uma crise, com um monte de gente desempregada, sem ter dinheiro em casa, e o Tiago tem 2 vagas e simplesmente não apareceu ninguém, e o que é pior, acho que o grande problema... De repente não teve nenhum interessado, mas eu acho que cabe ao pátio, pelo menos, enviar um e-mail e dizer, olha, não apareceu nenhum interessado. Até porque pediram para ele enviar o e-mail. Ele enviou o e-mail, só que não responde. Não teve a resposta. Alô, Prefeitura de Jacareí, alô aí, pessoal da comunicação aí, por favor, dá um retorno pra gente aqui, fala no amanhã o que está acontecendo com o pátio que não responde ao Tiago. Qual o motivo? Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Terminando a semana passada, o senador Cajuru, acompanhado do senador Eduardo Girão, do Ceará, e do senador Stephenson, do Rio Grande do Norte, entregou para o presidente do Senado em mãos 2.600.000 assinaturas obtidas numa campanha movida pelo jornalista Caio Coppola, pedindo o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há muitos pedidos de impeachment de ministros do Supremo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que vai encaminhar começando pelo protocolo, né? Depois vai seguir, certamente vai seguir os meios normais, tomara que não sejam os meios de Alcolumbre que sentou em cima de tudo, não deixou passar nada, né? Para proteger os senadores que que temem o Supremo. Acho que a gente tem que temer o povo brasileiro, né? E não outras autoridades. A autoridade maior é o povo brasileiro, de onde vem todo poder, é o que diz a Constituição. Bom, a gente viu aí no fim de semana também a decisão lá em Santa Catarina de afastar pela segunda vez o governador Moisés, comandante Moisés, dessa vez por respiradores, ou ventiladores, 150 ventiladores ao preço de 33 bilhões, não quer dizer que ele seja o culpado, mas decidiram que ele estava sob a responsabilidade dele. Não se viu nem os ventiladores, respiradores, nem o dinheiro de volta, né? E por coincidência foi na mesma semana em que o governador foi a Brasília pedir para o Ministério da Saúde 200 ventiladores. Ele está afastado, pela segunda vez assume a vice Daniela Rainer. Agora eu fico me perguntando, e os governadores que infringiram a Constituição num direito fundamental, numa cláusula pétrea, que é o artigo 5º, a linha 15, que diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz. Quem fez um decreto, prefeito ou governador, de toque de recolher, prendendo as pessoas que estavam exercendo esse direito, né? Aí locomoção significa estar caminhando, estar dirigindo, estar no cavalo, estar na bicicleta, estar na moto, né? Depois de determinada hora. Só em tempo de guerra que poderia fazer isso. Agora eu fico pensando o que vai acontecer.
com esses governadores e prefeitos que decretaram. Um decreto não está acima da Constituição e é um direito fundamental. O juiz da 2ª Vara de Fazenda de Campinas, por exemplo, aceitou um pedido de habeas corpus coletivo e preventivo da Defensoria Pública e cancelou o decreto do prefeito. Disse que o prefeito tem poderes para determinar o horário de lojas, de comércio, tem poderes. Agora, poder de restringir a locomoção, que é um direito fundamental, e ainda prender as pessoas, não pode, né? E o pior é que em muitos lugares a gente vê as imagens, as prisões são prisões brutais, violentas, derrubando as pessoas no chão, agredindo, socando as pessoas, uma coisa assim revoltante, que mancha o bom nome das instituições, né, geralmente das polícias militares. Acho que os comandantes das polícias militares têm que tomar providências a respeito disso, desse despreparo, dessa violência. Polícia usa a força e não a violência. A diferença é muito grande entre uma coisa e outra. Bom, e se viu aí também, durante esse fim de semana, que o governo de São Paulo anunciou uma vacina que era 100% brasileira na hora do anúncio, lá pelas 9h30 da manhã. Aí a Folha de São Paulo já disse que essa vacina é a vacina lá do Instituto Monte Sinai de Nova York, que já foi anunciada no ano passado. Aí o Butantan diz que não falou nisso porque o autor da vacina, da patente, o dono da patente da vacina não tinha autorizado o nome. De repente já sai outra nota com o nome, né? Por que tudo isso? Para que essa gana de fazer marketing, de fazer propaganda em cima de um assunto sério? E ficou muito mal, né? Aliás, na véspera, um dia antes, o pessoal de Ribeirão Preto já tinha registrado uma vacina na Anvisa, né? Porque tem uma dúzia de instituições brasileiras, para orgulho nosso, que estão pesquisando. Por que todo o segredo lá do Butantan, quando uma vacina necessária para um país, quando está sendo compartilhada e se faz algum avanço, isso tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. É o brasileiro que está em jogo, é o alvo da vacina, é o povo brasileiro, né? Agora, fazer tudo isso ficou muito ruim. Foi uma pena, né? Eu estava vibrando, que era mais um avanço entre tantos da medicina brasileira nesse último ano, no combate à Covid, combate exitoso, né? Um combate proveitoso, com resultados. E ainda vem mais a vacina nossa, né? Bom, vamos esperar agora a pesquisa em seres humanos, né? Porque as duas que estão lá na Anvisa já foram só o chamado teste pré-clínico, que é em animais, né? A do Butantan, por exemplo, a gente ficou sabendo que foi testada em camundongos. Então, vai ser testado agora em voluntários. E depois precisa de tempo para saber os resultados e os efeitos. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h, 1 minuto. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.